Olá a todos, eu sou o Francisco, sócio do canal Longidade, um canal de exclusividade para os longevos e as pessoas que tenham interesse. Então, nesse momento, estamos em mais um episódio do podcast que eu estou falando aqui, com a psicóloga Daniela Sete e também minha amiga. E nós vamos falar sobre alguns temas. Daniela, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua formação, um pouco dos lugares que você trabalha, enfim, para a gente poder começar. Muito bom. Bom, primeiro um prazer estar aqui, Francisco, Fran, né? Bom, eu sou psicóloga, estou formada aí há pouco mais de 20 anos, 25 anos completo esse ano. E nesse percurso tem um percurso clínico, né, desde a época da formação, e um percurso hospitalar. Então, hoje eu estou dedicada à área tanto a área clínica assistencial, a área hospitalar, mais recentemente na gestão, e também na educação, né, com cursos de pós-graduação. Então, hoje eu tenho uma atuação em hospital, né? Trabalho no Hospital Sírio-Libanês, estou vinculada também à Academia Nacional de Cuidados Paliativos, né? Então, o meu percurso e minha formação, ela foi acontecendo muito nessa área clínica, psico-oncologia, cuidados paliativos e luto, né? Então, esse é um pouco de um resumo de uma construção que nunca termina, né? Que bom, que ótimo, e que estamos aqui movimentando e reinventando. Bem, Daniela, então eu quero pegar esse gancho, talvez para a gente falar de alguns temas aí comuns a você, que são os cuidados paliativos, né, na população idosa, essa população 60+, também as questões ligadas à saúde mental, porque você também trabalha numa pós de saúde mental, sim. E também o luto, né, trabalhando aí nessa tríade, então. Por favor, que você poderia falar para nós em relação... Eu sei que tem muita coisa, vamos tentar sintetizar um pouco, né, mas a gente chega lá, né, para que as pessoas tenham acesso, né, a essa fala, a essa comunicação e que elas possam entender minimamente. Sim. Né? Foi curioso, né? Eu tenho hoje, eu coordeno, estou à frente com 2 colegas diferentes, mas coordeno junto uma pós em cuidados paliativos e uma pós em saúde mental. É curioso, né? Porque isso tem uma interface, né? Quando eu olho para um processo, para o processo de envelhecimento, né? Eu olho para um processo que ele está permeada por uma necessidade constante de se dar conta um pouco das mudanças, de adaptações e, por que não, nós falamos dos lutos que envolvem um processo de envelhecimento, né? Isso não está circunscrito, mas também existem aí questões relacionadas ao processo de adoecimento. Né? Mas o processo em si, só o processo de envelhecimento, ele faz com que as pessoas elas se deem conta de alterações que elas são corporais, elas são sociais, elas são existenciais, elas são emocionais. Né? Eu vou me apropriando de um corpo que vai mudando, que eu vou entendendo de que forma ele pode responder naquele momento. Eu passo a viver rupturas, né? Às vezes, ou mudanças nas relações, saída dos filhos de casa, mudanças de cidade. Eu gosto de pensar, por vezes, assim, se a gente pensar nos diferentes momentos do ciclo da vida, né? Eu tenho um momento onde eu tenho muitas construções e daqui a pouco se começa a falar muitas vezes num processo ali, a partir de uns 40, 50, 60, em se pensar, por vezes, em aposentadorias, por exemplo, né? Então, são rupturas, né, que vão trazendo processos e uma vivência de perdas que vão sendo significativas e perdas que a gente vai tendo que construir, né, e encontrar caminhos para se reinventar, para adaptar, né? E para ir encontrando diferentes propósitos e sentidos de vida, né? Nessas diferentes fases. Então, acho que se a gente olha mesmo para um processo que envolva um envelhecimento saudável, sem estar lidando necessariamente com o processo de uma doença crônico-degenerativa, enfim, eu também vou eu vou ter que me haver com essas questões que, por vezes, vão trazer ambiguidade. E quando eu coloco nessa equação a vivência de um processo de adoecimento, né,
eu também lido com outras questões, né? Que envolvem, por vezes, essa reinvenção de identidade, aspectos financeiros que mudam, de dependência, de autonomia, que são coisas muito caras aí para o idoso. E é interessante você trazer isso, porque nas próximas décadas nós vamos ter um aumento da população idosa, né? E também vamos chegar a uma equação de que haverão mais pessoas idosas do que jovens de 18 anos, né? Então, por isso que também é muito importante ter você aqui, para a gente poder falar dessa história, né? E para que as pessoas possam ter acesso, que elas possam se preparar, vamos dizer assim, para essa fase. O que você sente disso? Eu sinto que, felizmente, acho que nós temos tido um campo, né, voltado a discussões, né, relacionadas à promoção de saúde, à promoção de qualidade de vida, a promoção de autonomia, né, em tomada de decisão. E eu acho que isso é muito importante, porque se eu penso historicamente, né, assim, aí trazendo, né, um pouco uma referência, eu tive um privilégio muito grande de conviver com meus avós, né? Eu tive avós que faleceram aos 80, aos 90 anos, né? E é curioso que eu percebo uma alteração, uma mudança e algo que talvez a gente tenha como tarefa social, né? Trabalhar um pouco esses espaços de construção de memórias e de legitimação da experiência que essas pessoas que foram vivendo, construindo e vivendo numa cultura diferente, num mundo que tinha códigos diferentes de relacionamento, né? Então, acho que hoje a gente tem um desafio, né, de conseguir enxergar, né, esta pessoa como algo que tem muito a nos acrescentar, né, e eu falo isso com, né, acho que eu tenho memórias que são muito importantes e que funcionam como uma base de segurança para mim em muitos momentos, né, de aprendizados, de processos, mas acho que a gente trabalhou, a gente vem, de alguma forma, vivendo uma dificuldade, porque o idoso ele foi perdendo um pouco esse lugar numa construção social, né, de valorização da experiência. Então, né, a gente vive no mundo do imediato, do jovem, dos executivos, nada contra, né, mas ali aos seus 20, aos seus 30, aos seus 40, chegando em topos de carreira, né, e com profissionais eventualmente perdendo esses espaços e perdendo espaços muitas vezes de troca. O que eu sinto são ações que vão buscando essa retomada, né? Eu já tive a oportunidade de conversar e sei que isso é algo que vai aparecer em algum momento aqui do podcast, dessas iniciativas com pessoas que vão trazer isso. Mas eu entendo que esses espaços de inclusão, eles vão ser super importantes e eu acho que isso é um espaço de valorização, inclusive de autonomia. E aí, quando eu começo a cruzar, Fran, essa questão de saúde mental e cuidado paliativo e trazendo esse processo de autonomia, isso para mim é fundamental, porque eu estou falando de questões, tanto nesse acompanhamento, a gente tem ali em torno de 10 a 20% de idosos que ao longo da vida, por esses lutos que eu fui trazendo, relacionados a um processo de adoecimento ou não, acabam tendo processos mais significativos de ansiedade, de depressão. Na pandemia a gente viu esse número, né, aumentar muito, né, quadros crônicos se agravarem pela dificuldade de acesso, né. Então, quando eu estou olhando para essa perspectiva, eu acho que é fundamental a gente pensar em como a gente trabalha com a condição de dar voz a esse idoso, para que ele seja agente nos seus processos de tomada de decisão da melhor forma possível. A gente não vai reinventar, assim, eu costumo dizer, né, as pessoas costumam viver esses processos de integração e da elaboração das suas perdas, assim como elas vivem a vida, né? Então, as pessoas vão morrer como viveram, né, assim, de alguma forma. Mas como a gente, de alguma forma, ativa, né, esta pessoa a participar ali do seu processo de decisão relacionada a escolhas que têm a ver com o seu cuidado em saúde, a escolhas que têm a ver com
atua as adaptações sociais que vão acontecendo, né? A participação por exemplo, eu tenho exemplificando, né? Eu tenho um casal de idosos que não tem filho. Como que a gente olha para essa condição de autonomia, né? Quem é essa rede de apoio, né? E como essa rede vai, de alguma forma, preservando autonomia e dignidade, né? Co-construindo com essas pessoas, sem efetivamente excluí-los de processos de tomada de decisão, infantilizando em relação a processos de tomada de decisão. Então, dentro dessa praia que eu nado mais, né, que é essa linha relacionada à saúde, né, as áreas que eu estou mais especializada, né, mesmo quando chegam no consultório, quando, né, que não são só não é só no ambiente hospitalar, os idosos que chegam, as questões que são trazidas por familiares de idosos, elas perpassam muito por esse entendimento relacionado assim, até onde, né, de que forma eu me mantenho autônomo, de que forma eu mantenho minha condição meu posicionamento, né, sendo respeitado, né, e de que forma eu integro essa percepção de que as coisas estão mudando. Quando eu falo de doenças, às vezes doenças graves, né, como que eu olho para o meu processo de viver e para o meu processo de morrer, como eu trabalho um leque de experiências que, por vezes, trazem uma percepção de talvez eu não tenha feito tudo que eu gostaria, ou que eu não tenha feito tudo da forma que eu gostaria de ter feito. Então, experiências de culpa. Então, os dilemas existenciais, eles acabam vindo, né? E acho que aí, dentro desse processo em saúde mental, em cuidado paliativo, a gente vai olhar muito para essa perspectiva de como eu estou ali com o outro, encontrando caminhos possíveis para ele se reinventando e encontrando, de alguma forma, espaços de elaboração e de atribuição de sentido para cada nova etapa, né? E eu acho que é muito interessante pensar, né? As pessoas falam assim, em relação ao processo do morrer, por exemplo, e dos lutos. Sim. Por ser idoso, por já ter vivido, né? Então, talvez isso seja a angústia seja menor. Muitas vezes não, né? Muitas vezes não. Porque isso depende muito de como foi essa vida, né? De qual é a percepção em relação ao legado que está sendo ali deixado, vivido, né? Então, acho que a gente tem um universo aqui, mas eu vou falando, você só dispara e eu solto, eu engato a primeira e saio. Nós vamos, isso é importante, né? Porque as pessoas que estão, né, nos vendo, nos ouvindo, estão, né, na verdade, com o privilégio de ter acesso, né, a essa aula, vamos chamar assim, né? E porque são discussões que ocorrem dentro do âmbito pessoal, né, dentro das casas, dentro das famílias. Mas você falou sobre autonomia, eu achei isso uma coisa bem interessante, né? Assim, tem um espaço, muitas vezes, né, você me corrige se não for isso, em que a família, ela teria que dar esse espaço de autonomia para o idoso, e também podia pensar num outro ponto, né, assim, de que o idoso tome posse da vida dele para poder decidir, né? Ou seja, não só espere que esse espaço apareça, mas que também possa se colocar, né? Você sente alguma coisa assim? É muito interessante essa organização de familiar, né? Porque eu acho que é muito interessante, isso é uma questão extremamente singular, né? Cada história e cada dinâmica e cada núcleo familiar, ele vai se estruturar de uma forma. Mas é curioso, porque eu entendo que é um processo que ele permeia, talvez, momentos ali no processo de muita ambiguidade, né? Pegar, por exemplo, um exemplo, né? Quando eu estou ali diante de um idoso que adoece e que vai perdendo funcionalidade, né?
e que precisa se haver, talvez, com uma demanda de precisar de uma determinada ajuda, de precisar aprender, às vezes, ser alguém que sempre foi muito independente, autônomo, dono ali das suas decisões. Acho que entender quem é esse idoso, né? Entender quem é esta família e como ela se organiza. Porque tem uma ambiguidade aí que, por vezes, da pessoa entender quais são os limites e quais são suas possibilidades, e aí eu tenho todo um processo de elaboração acontecendo, e do outro lado eu tenho o companheiro, ou eu tenho os filhos, ou eu tenho os sobrinhos, ou eu tenho amigos, que também estão se havendo com uma readaptação talvez uma necessidade de alteração de papéis, inclusive, né? Então, esse jogo que você traz, assim, né? Dele se apropriar, né? Vai depender um pouco também desses espaços que ele encontra, né? Para exercer isso. Isso tem um ponto muito interessante, que é a questão da comunicação, né? Porque para que esse processo aconteça, tem também um aprendizado dessas conversas, de se criar espaço para que essas conversas aconteçam, né? Para que a pessoa que vive essa condição de necessidade de ajuda, ela expresse, né, o que faz sentido para ela, né? E para isso ela precisa reconhecer, né? Uhum. Mas também quem oferece ajuda, né, abrir um pouco esse espaço, porque essa pessoa que oferece ajuda também está num processo de elaboração. Em relação assim, bom, aquela pessoa que está ali já não está com todo aquele... com toda aquela potência que eu vivi aqui conheci ao longo de uma vida. Mas qual é a potência que eu preciso respeitar, preservar, né? Para eu não tirar essa condição de identidade. Então, e essas conversas, por vezes, elas permeiam momentos ali de conflito, né? Porque cada um está assim, todo mundo está vivendo a mesma situação, mas cada um tem um tempo para, né? E é muito interessante quando a gente pensa em família, porque às vezes assim, você tem uma família, né, com 6 filhos, né? Cada filho tem um pai ou tem uma mãe e tem uma percepção sobre aquele pai, sobre aquela mãe, né? Então tem toda uma coisa ali complexa, e nos processos de adoecimento, né, quando eu olho ali para uma condição, por exemplo, pensando no cuidado paliativo, pensando um exemplo que eu acho muito importante, assim, quando eu estou lidando com alguém que começa um processo demencial, que ajuste delicado é esse, né? Então, dentro do cuidado paliativo, a gente discute muito que momento que a gente começa essas conversas relacionadas a pensar em objetivos de cuidado, pensar ali no que a gente coloca, né, de um testamento vital, de entender o que faz sentido relacionado a processos de cuidado, né, para aquela pessoa, né. E a gente entende que a depender, né, ali do processo que a gente está lidando, eu não vou ter como profissional de saúde, né, como psicóloga ou acompanhando outros profissionais de saúde, ter uma conversa sobre objetivos de cuidado com alguém que está, por exemplo, num processo mais avançado, que não está mais de posse, né, cognitiva dessas perdas. Uhum. Mas isso ainda, por vezes, acaba sendo um tabu, né? Então, ali dentro do cuidado paliativo, dentro do que a gente tem ali no serviço especializado em saúde mental, a gente vai trabalhar muito esse espaço de oferta de informação à medida que vai se percebendo que o outro deseja, respeitando também o que se deseja, respeitando o que faz sentido, respeitando forma de viver anteriormente, porque tem pessoas que passam uma vida talvez terceirizando decisões para outras, e isso, né, a gente precisa entender. Mas tem pessoas que, assim, sempre foram muito donas, e porque neste momento elas não poderão. Então, assim, o como precisa ser feito isso, como esses processos de comunicação eles vão acontecendo, isso está muito em pauta. E dentro da saúde mental e cuidado paliativo, muitas vezes nós vamos trabalhar esse favorecimento desses espaços de comunicação, de compreensão, de elaboração e oferta de suporte, porque aqui eu entendo um cenário que eu preciso oferecer suporte para o idoso,
mas muitas vezes para essa família se reorganizar dentro dessa realidade, né? Então, e esse é um processo muito, muito dinâmico. Então, quando a gente está falando aqui da autonomia, é isso. Qual é o timing que eu tenho, né? E em outras doenças crônicas que também vêm, né? Então, assim, qual é o timing que eu tenho para que aquela pessoa tenha condição de compreender, né? E participar daquela decisão. E nesse sentido, muitas vezes a gente precisa trabalhar também com a família, que existe uma coisa dentro da saúde que a gente chama da conspiração do silêncio. Muito interessante isso. Né? Porque na conspiração do silêncio, a gente tem ali uma informação que não chega, não vai para cima da mesa, muitas vezes pelos familiares terem uma preocupação muito legítima de uma informação, de uma má notícia gerar muito sofrimento para o idoso. Então, a gente vê muito isso na oncologia, na neurologia, né, nesses processos crônico e crônico-degenerativos, nas demências, né, de muitas vezes a família entra adiante ou está atrás do idoso e está assim, não fala, né, não fala. E lógico, a gente precisa, antes de muitas vezes ter uma intervenção em relação a isso, compreender que cenário é esse. Tá. Mas muitas vezes a conspiração do silêncio, ela vem em nome de uma proteção, né, para que o outro não sofra. E o que a gente vai trabalhar é muitas vezes esse outro está sofrendo porque ele está percebendo coisas que ele não consegue juntar as peças do quebra-cabeça, né? Ele tem o corpo que está perdendo funcionalidade. Ele tem um processo que ele está percebendo coisas ali acontecendo na vida dele sem conseguir entender por que está acontecendo. Então, esse trabalho vai acontecer, sim, com o idoso, mas também com essa família. Nesse sentido de oferta de suporte para ajudar na mediação desse processo, né? Porque não esta condição de, imagina assim, você, né? Você está percebendo alguma coisa muito diferente acontecendo na tua capacidade cognitiva, na tua capacidade de organizar a vida, a rotina, e tem um elefante branco um muro ali que você se depara, né? Que você não consegue enxergar o que tem do outro lado. Então, a gente vai trabalhar muito nessa imagem, né? Eu tenho um colega geriatra que eu gosto muito, ele tem uma analogia assim, você pega esse muro, você pega a escada, mas a gente precisa aprender a subir os degraus e olhar o que tem do outro lado, né? Para entender qual é o tempo e como a gente vai cuidar desse processo de comunicação, inclusive para trazer essa discussão relacionada a manter a maior autonomia possível, a reconhecer quais são os valores e o que é digno para aquela pessoa e poder trabalhar nesse meio, né, para que tudo isso seja preservado. Muito bom. E até pegar um gancho, Dani, né? Porque você esclarece muito bem, né? Esses conceitos, né? E às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, né? Apesar da gente, né? Que a gente está no meio da saúde, ouve cuidados paliativos, né? Como a gente poderia definir de uma maneira mais simples cuidados paliativos? Os cuidados paliativos, eu acho que de um jeito muito simplificado, ele é uma abordagem, tá? Ele é uma abordagem, uma forma de cuidar, né? Que tem uma intenção de promover, de encontrar a maior saúde possível, né? De promover qualidade de vida, integrado a outros profissionais. Ele é uma abordagem que ela é, por essência, multiprofissional. Não dá para fazer cuidado paliativo só com um médico ou só o psicólogo. Ele é uma abordagem multiprofissional porque ela vai trazer um olhar para o sofrimento físico, para o sofrimento emocional, para o sofrimento social, existencial, né, da pessoa. E aí, com essa multiplicidade de olhares, de diferentes profissionais cuidando, a gente vai encontrar, assim, de que forma a pessoa está sendo afetada, qual o sofrimento que aquilo gera para ela, e a gente vai buscar formas de cuidar. E acho que é importante esclarecer, e muito obrigada pela pergunta, porque a gente ainda tem um desafio muito grande
né? No mundo, é no Brasil, mas é no mundo. Mas é no mundo, né? Porque as pessoas ainda confundem muito cuidados paliativos com cuidados de fim de vida, né? Os cuidados paliativos, eles vão trabalhar muito nos processos de fim de vida, né? Para promover alívio de sofrimento, né? Um conforto, mas ele tem a abordagem do cuidado paliativo, ela está indicada desde um momento diagnóstico de alguém que encontra, se depara com uma doença ali grave ou que ameace a vida, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem equipes profissionais que desenvolvem cuidado paliativo muito na área da geriatria, na área da oncologia, né? Nas UTIs, na cardiologia. Então, em todas as áreas, porque a ideia é que a gente consiga, da forma mais precoce, fazer um pouco esse rastreio. De que forma que eu posso apoiar para que esse processo seja o menos sofrido possível. Que eu resgate um pouco a história daquela pessoa e que eu faça, assim, uma customização. O que faz sentido para ela? De que forma faz sentido para ela ser cuidada? E ofereça aí, com isso, um alívio de sofrimento, inclusive de sintoma físico, né? Então a gente tem ali médicos muito treinados e em coisas que a gente chama hoje, né? Em processos muito delicados, nessa mediação de comunicação, né? Tudo isso que eu fui falando, essa construção, né? Essa questão da conspiração do silêncio, da construção das diretivas antecipadas de vontade, né? Isso tudo precisa, né, de uma capacitação. Então, os paliativistas, eles estão treinados muito nesse processo de comunicação também, para favorecer, para mediar, para intervir nessas situações que vão trazer sofrimento, conflito. Não sei se ficou claro? Muito claro. Né? E gostaria, assim, para as considerações finais, lógico que a gente gostaria de ficar aqui, né, um tempo maior, haverá uma oportunidade futura, mas eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais que você acha importante, né, num espaço como esse, que você poderia deixar de recado, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Ótimo. Eu entendo que, eu acho que como consideração, eu queria deixar assim a importância da gente estar atento, né, quando eu estou falando de um processo de envelhecimento, né, primeiro assim, ou falando para profissionais sobre esse olhar relacionado a uma educação contínua, né, que a gente encontra espaços para a gente desconstruir, né, rótulos, estigmas e discutir muito mais esse processo de inclusão. E para que pessoas que não são profissionais ali da saúde, são pessoas que estão vivendo seus processos de envelhecimento, né, que se permitam, né, se aproximar e compreender e encontrar caminhos e espaços onde eles possam dialogar sobre essa experiência, né. Um fator de proteção muito grande para um processo de envelhecimento saudável é a gente nutrir os nossos espaços de relação social, né? Os nossos espaços de relação social, o nosso espaço de relação familiar. Então, que a gente encontre, né, dentro ali, que cada um ali esteja aberto, né, e tenha coragem, porque é uma questão de coragem, abraçar um pouquinho as mudanças que vêm, mas também se abrir para esses espaços onde eles podem encontrar apoio para fazer essa travessia, né? A gente nunca sabe até quando, né? Nenhum de nós tem essa vida, mas que nutram esse espaço de abertura e de convivência, né, com outras pessoas. Dani, obrigado, né, por aceitar o convite, né, para esse episódio do podcast. Né, assim, muito bom ter você aqui. Muito bom aqui. Muito bom mesmo. Obrigado. Obrigada, querido.